Graça e paz, amém? Amém, glória a Deus por isso. Queridos, vocês ouviram o recadinho, né, da Gi e do Lorenzo. Amanhã a gente começa a nossa semana da missão DIP. Vai ser um tempo muito precioso, onde os adolescentes eles vão se aprofundar na palavra, eles vão aprender um pouco mais sobre o que é o verdadeiro evangelho, para que a gente possa sair da escola munido de ferramentas e com o coração cheio de amor para derramar sobre a nossa comunidade. E a gente conta com você, não só você, pai e mãe, que está enviando o seu filho adolescente, mas nós contamos com as orações de toda a igreja, amém? Posso contar com a oração de vocês? Glória a Deus por isso. E queridos, quando a gente se propõe a fazer algo para o Senhor, e eu achei muito incrível aquilo que o Cássio falou sobre o dízimos e ofertas, ele falou sobre ofertar o tempo. Eu estou aqui, não estou só para falar porque a gente está envolvido no ministério de voluntários, não, mas ontem a gente foi para a escola Enzo da Lef, e a gente precisava dar um talento na escola, afinal de contas a escola estava fechada desde quando iniciou as férias. Então imagina a situação da escola. Para vocês terem uma ideia, a quadra poliesportiva lá da escola, ela estava um veludo dessa altura, de tanto pó. Gente, eu orei e falei, Senhor, a gente precisa de um mutirão, né? A gente tem que acionar a galera. Pessoal, eu mandei uma mensagem para os voluntários do SG e mandei uma mensagem para os voluntários que vão servir na missão. Queridos, eu fiquei surpreso da quantidade de irmãos que estiveram presentes com a gente ali na escola. E, gente, foi bonito de ver. Eu falo assim, eu estava tão envolvido ali também nas atividades que eu nem consegui filmar e fotografar, mas eu sei que o pessoal da mídia fez isso, né, Di? Eu sei que vocês fizeram, depois vocês vão ver. Mas, queridos, isso eu vejo uma graça sobrenatural do Senhor. E a gente vai falar um pouco sobre isso, do que de fato é fazer parte da família de Deus. Porque quando há uma necessidade, a família se mobiliza e a gente se move em função dessa necessidade. Então, louvo a Deus por essa igreja, louvo a Deus pelos voluntários dessa casa. Então, quero já desafiar você de antemão, se envolva mais, assim como o Cássio falou, se envolva mais com as necessidades da igreja. Se você ainda não serve no ministério, e você já fez integração, já é assíduo numa célula, converse com o seu líder, e vamos para cima, vamos servir o reino, amém? Queridos, antes de eu adentrar a palavra dessa manhã, eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui nessa manhã que está nos visitando pela primeira vez? Queria que você levantasse as mãos. Aqui nós temos um casal, mais alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Eu queria que você permanecesse com sua mão erguida, os nossos voluntários vão estar entregando para vocês uma lembrancinha. Vamos aplaudir a vida dos nossos visitantes, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Vocês são muito bem-vindos aqui neste lugar, vocês que estão nos visitando. A gente ama pessoas, então eu espero que vocês voltem mais vezes. Eu espero também que vocês não fiquem escandalizados com a palavra. Já vou avisar vocês, talvez que não me conhecem, eles me chamam meio de pastor chorão. Eu choro mesmo, eu dou liberdade para o Espírito Santo. Quando tiver que chorar, eu choro. Quando tiver que pular, eu pulo. E assim a gente vai glorificando o nome do Senhor. Amém, igreja? Quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos orar comigo? Pai, nós te louvamos, Senhor. Somos gratos ao Senhor por mais esse dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado pela oportunidade e o privilégio que temos de estar aqui na Tua casa para louvar o Senhor, glorificar o Teu nome e prestar um culto ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, ó Pai, para de fato desfrutar desse ambiente tão gostoso que é a igreja, em comunhão com os nossos irmãos. E, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço. Vem, Pai, faz algo novo de novo nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade para agir em nós, na nossa mente, no nosso coração. Permita com que nós possamos de fato compreender a Tua palavra e praticar, e que nós possamos assim, ó Deus, fazer aquilo que agrada o Teu coração. Portanto, Pai, me coloco diante do Senhor, eu só não quero atrapalhar aquilo que o Senhor já está fazendo nesta manhã. Portanto, usa-me conforme a Tua vontade. Essa é a minha oração, grata em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém. Glória a Deus por isso. Eu preciso que você me ajude a pregar nessa manhã. Eu vou falar um pouquinho, é incrível, mas toda vez que eu vou ministrar a palavra, né, isso é a segunda vez que acontece, mas pela segunda vez que eu venho ministrar, nas vésperas eu vou para um período de hospital. A última vez que eu ministrei, se não fosse sério seria engraçado, mas a última vez que eu ministrei, eu estava com a minha tia no hospital e eu passei a madrugada toda antes de pregar no hospital, e o Senhor falou tanto comigo e eu achei muito incrível.
E não foi diferente essa semana, então quero compartilhar com vocês, e eu vou aproveitar para pedir oração da igreja. Muitos de vocês já estão orando. Eu estou com meu pai, ele foi internado, e atualmente ele está na UTI, por um motivo, o qual ele está com uma infecção, provavelmente seja por uma erisipela, que eles chamam de tromboflebite. Então ele está com a perna inchada, e um vermelhidão delimitado, que é o que faz com que de fato seja erisipela, mas ele tem 89 anos de idade, então tudo não funciona tão bem quanto deveria, então os médicos estão tendo um cuidado, né, bastante cautela, até mesmo para hidratar com soro, em função da idade, né, então eles estão coordenando com bastante parcimônia, com bastante cuidado. Então, para vocês entenderem que todas as vezes que eu vou ministrar, ou eu preciso passar algo para mim poder falar com muita propriedade e autoridade, ou senão eu tenho que passar por algo na qual eu consigo aplicar tudo aquilo que o Senhor tem ministrado para a igreja, ou quer ministrar na igreja. E foi muito interessante porque, em alguma das vezes onde eu estava ali aguardando meu pai ser atendido, ele ainda estava no pronto-socorro, sentaram ao meu lado algumas pessoas pelas quais eu fui muito ministrado. O Senhor já tinha trabalhado no meu coração acerca da palavra, e à medida que as pessoas iam contando as suas experiências, aquilo eu ia digerindo, e eu ia tendo uma compreensão acerca daquilo que nós vamos falar nesta manhã. Então eu não estou aqui, talvez, falando sobre isso para te causar uma comoção, uma emoção, não, só estou compartilhando primeiro para você me ajudar em oração, para que o Senhor restaure a saúde do meu pai por completo, em nome de Jesus, e eu creio nisso, mas eu também estou aqui compartilhando aquilo que Deus tem feito ao longo do tempo no qual eu tenho me preparado para ministrar essa palavra. Bom, a gente tem estado nessa série de mensagens referentes ao livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Primeira ministração acerca desse livro, o pastor Diego fez uma introdução. No domingo passado, o Fábio também nos abençoou com uma palavra falando sobre o propósito número 1. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre o propósito número 2. E o propósito número 2 diz respeito... Sou eu que estou mudando vocês? É que ele veio totalmente de trás para frente. Me ajuda a colocar lá no início? E hoje o propósito número 2 diz o seguinte: você foi formado... Posso mudar agora? Então vamos lá. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Amém? Você entende isso? Vou perguntar de novo, você entende isso? E se você ainda não entende, a gente vai se aprofundar nessa palavra, para a gente ter um pouquinho mais de compreensão. Só que quero que você saiba, não coloque expectativa na minha pessoa, porque talvez eu não vou ter todo potencial para poder elaborar e de forma tão articulada, te convencer de algo. É por isso que a minha oração é para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, na sua mente, para que ele sim possa trazer luz, clareza e lucidez sobre esse assunto. Às vezes, quando a gente vai falar sobre algum assunto, talvez você não tenha essa percepção, mas às vezes a gente precisa trazer uma luz, ou talvez o significado de alguma palavra. Isso não quer dizer que a gente é mestre, ou que a gente quer se aparecer, pelo contrário. Eu falo assim, eu sou do tempo que eu falava, você quer que eu desenho? Mas não é porque talvez eu estava falando que a pessoa não era competente para entender, é que é a minha maneira de me expressar e talvez de me fazer entender. Então, quando a gente traz, talvez, o significado de uma palavra, não é porque a gente quer fazer de conta que a gente é um super estudioso, não, é que a gente precisa ter uma compreensão de que talvez o significado daquela palavra, ela se explica por si só. Família. A palavra família vem do latim famulus, que originalmente se referia ao conjunto de pessoas que viviam sob o quê? A autoridade de um mesmo chefe, incluindo parentes e servos. Então, família não sou eu que estou dando esse significado, e talvez você fale assim, mas isso é bíblico. Não, estou falando que a origem dessa palavra, ela vem do latim, e ela tem exatamente esse significado. Quando a gente começa a entender um pouquinho do significado das coisas, a gente precisa ter, talvez, um pouquinho mais de cautela, porque senão a gente deixa passar despercebido algumas coisas que o próprio Espírito Santo quer revelar para a gente. Em essência, a família é um grupo de pessoas ligadas por vínculos de amor, compromisso e identidade, que compartilham vida, valores e proteção. Mas olha o conceito social sobre família. Do ponto de vista social, a família é a primeira instituição da sociedade, e nela
que o ser humano aprende é o quê? Valores, limites, comunicação, convivência e identidade. A família funciona como base de formação emocional, moral e social. Isso aqui, como eu falei, não sou eu que escrevi, isso aqui também não está na Bíblia. Se você pesquisar, o conceito social diz isso a respeito de família. E o conceito psicológico sobre família diz o seguinte: a família é o primeiro espaço de vínculo afetivo, onde se desenvolvem segurança emocional, autoestima, capacidade de se relacionar, sentimento de pertencimento. Agora vamos ver o que diz o conceito bíblico espiritual acerca de família. Na Bíblia, família vai além do sangue. Família é um projeto de Deus criado para relacionamento, amor, cooperação, multiplicação da vida e da fé. Olha que incrível, desde Gênesis Deus já afirma: não é bom que o homem esteja só, está lá em Gênesis 2,18. E no Novo Testamento o conceito ele se amplia. A igreja é chamada de família de Deus, os cristãos são chamados de irmãos, e Deus é revelado como Pai. Lá em Efésios diz: assim já não sois estrangeiros, mas membros da família de Deus. Até aqui, vocês estão comigo? Vocês estão compreendendo essa palavra? Amém? Então, como eu havia falado no início da palavra, eu preciso que vocês me ajudem a pregar. Então, se isso fizer sentido para você, você tem liberdade para glorificar Deus. Ao longo desses dias eu não tenho dormido muito, em virtude de ter ficado no hospital, e para ajudar eu também passei uma temporada meio complicada aí por cólica de rim, mas em tudo isso eu vejo graça e o favor de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas já vou me aprofundar, e vocês vão entender o porquê que eu estou falando sobre isso. Segunda-feira retrasada, na madrugada de domingo para segunda, das 4 da manhã às 8 da manhã, eu fiquei agonizando por causa de uma pedra no rim, uma cólica renal. Gente do céu, alguém aqui já teve isso? Gente, então vocês sabem do que eu estou falando, e você que não tem, eu oro para que você não tenha mesmo, em nome de Jesus, que você não tenha cálculo renal. Queridos, é muito difícil. Eu fiquei das 4 às 8 agonizando em casa, e aí eu tenho certeza que eu consegui expelir uma pedrinha, antes de ir para o 24 horas, e aí eu fui lá e fiquei das 8 até 1 da tarde, tomando alguns remedinhos na veia, e enfim, tomei cetoprofeno, tomei Buscopan, tomei Tramol, e gente, de verdade, é desgastante tudo isso, mas eu entendo que lá também eu precisava ouvir algumas coisas, e o Senhor já estava acrescentando algo sobre essa palavra. Enfim, depois disso, fui liberado, fui para casa, e eu orando e buscando no Senhor. E eu lembro que enquanto o Fábio estava pregando aqui de manhã, enquanto estava no louvor, eu estava de pé, mas toda vez que eu sentava, eu sentia o desconforto da pedra. Eu falei: quer saber, eu vou ficar de pé lá no cantinho, né? Então talvez alguém olhou, a pastora Janaína estava aqui, eu estava lá, a gente não estava brigado não, tá? Eu só estava de pé lá, porque eu me sentia mais confortável de pé, com minha pedra, meu cálculo renal. E de repente a Nicole passou por ali e falou: você está bem, está melhor? Eu falei assim: eu estou aqui, mas eu confesso que ouvindo essa palavra do Fábio, acerca de propósito, e acerca dele não ter sido curado do joelho dele, porque Deus não tinha propósito naquela cura, eu falei: Nicole, eu estou aqui, e eu falei: Deus, eu não vou nem pedir para o Senhor me curar da cólica de rim, porque se eu tiver que passar por isso, porque isso de fato tem um propósito, estou dentro, estou junto, Deus, estou de boa. Enfim, no domingo à noite, mesma coisa, enquanto estava o louvor, eu estava de pé, mas na hora de sentar, eu fui de novo, fiquei de pé lá, e o Senhor foi ministrando meu coração. E aí, quando chegou na segunda-feira, um casal de irmãos aqui da igreja falou, não mandou mensagem diretamente para mim, mandou para minha esposa, falando: a gente está bem incomodado com o pastor, com essa questão da cólica no rim, e tem um encaixe às 10 horas da manhã na clínica para ele fazer um ultrassom, assim, e a gente queria que ele fosse. Falei: meu Deus, amém. Se tem uma coisa que eu aprendi, é não rejeitar a bênção. E às vezes a gente fica meio orgulhosinho: nossa, vamos pôr a mão no bolso por minha causa, querido, isso é bênção, então recebe isso também. E aí eu tive o privilégio, de receber essa oferta, que foi o ultrassom, e aí sim, lá eu descobri que além das outras que talvez eu tenha expelido, eu ainda estou com uma pedrinha de 3 milímetros, gente, 3 milímetros é muito pequena, não precisei nem tomar medicamento para dilatar o canal, porque essa pedra ela vai ser expelida, eu espero que logo. Mas enfim, eu estou falando isso para vocês entenderem que o que tem a ver a ser família, além dos irmãos estarem em oração pela minha vida, além dos irmãos estarem orando pela cura do meu pai, a gente vive isso quanto igreja, a gente tem desfrutado, assim como eu falei, gente, foi incrível o que aconteceu ontem,
quando a gente viu a galera se movimentando, indo lá para ajudar. Isso é ser família, é entender que há uma necessidade, eu estou aqui disposto e disponível para executar. E eu já quero aproveitar e também já dar um testemunho. Queridos, amanhã a gente dá início à nossa missão DIP, essa é a camiseta nova, então eu queria que você aplaudisse a vida do Raul que desenvolveu essa arte, missão DIP. Raul, Deus continue abençoando sua criatividade. Então amanhã a gente inicia essa missão, mas queridos, quando a gente lançou nessa possibilidade de fazer a missão, queridos, a gente tinha 4 adolescentes inscritos, e eu falei, Senhor, o Senhor sabe que a gente não liga para a quantidade, mas a gente entende que o Senhor tem algo para fazer, então a gente vai honrar quem estiver na missão, amém, glória a Deus por isso. Queridos, a gente está indo para essa missão com 24 adolescentes, vamos aplaudir o Senhor por isso? Deus tem algo para fazer nessa missão, e sabe o que possibilitou muito mais inscrições? Irmãos e irmãs aqui dessa igreja, eu já vou chorar mesmo, com o coração generoso, eles ofertaram, e foi incrível porque alguns falam assim, eu quero ofertar na vida de tal pessoa para ele ir, em algumas circunstâncias, não, eu ofertei, você faz como você quiser, e a gente teve a possibilidade de ofertar 50% para vários adolescentes, isso é ser família, isso é ser igreja, sabe, queridos, e não tem a ver só com, não, beleza, ofertou e está abençoando, não, tem a ver com se importar com aqueles que caminham com a gente. Gente, se não bastasse isso, a gente recebeu inúmeras ofertas de mantimentos e de ofertas, e hoje de manhã eu cheguei nesse irmão chorando já, e falando, glória a Deus, porque aqui nessa igreja, existem pessoas que não se portam de maneira indiferente com as necessidades da igreja. Isso é ser família, isso é entender o que de fato o Senhor tem nos chamado para ser, e não tem a ver com dinheiro, com talvez ofertar, não, tem a ver com se importar. Gente, a gente tem se movido em oração, a supervisão, a liderança, porque isso é família, se importar uns com os outros, e nós vamos falar mais sobre isso. Na Bíblia, quando a gente entende o que de fato diz sobre uns aos outros e uns para com os outros, é exatamente isso que a gente tem vivido como igreja Nova Aliança de Arapongas. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre família física, biológica, de sangue ou até mesmo de adoção. A partir do nosso nascimento, você não escolheu nascer ou pertencer a uma família, foi Deus que escolheu de forma intencional e por um propósito. Quando você nasce, você já recebe uma determinada herança, traços físicos e genéticos, e aí eu já vou aproveitar e já vou contar para vocês. Quando a Janaína estava grávida da Marina e do Gustavo, a minha única oração, além de pedir para que o Senhor desse saúde para a Marina e para o Gustavo, é, Senhor, não deixe eles nascer com o meu nariz, não. O Fábio veio falar aquele dia que eu estava lá, achei que ele até ia falar, eu tenho um brother também que vive assim, eu reconheço que eu tenho o nariz avantajado, e eu orava sobre isso, Senhor, eu não quero que a Marina e o Gustavo tenham um nariz como o meu. Então assim, quando a gente nasce, a gente carrega os nossos traços físicos e genéticos. O sobrenome da sua família é algo que você recebe e está inserido na sua certidão de nascimento, e por causa desse sobrenome, você carrega por tabela, boas referências ou não. A minha família por parte de pai é Mantovani, minha família por parte de mãe são os Espontons, e graças a Deus, eu não tenho nada que talvez venha denegrir, mas eu tenho um primo que era muito conhecido, talvez muitos de vocês já ouviram falar dele, que era o Totonho. O cara era incrível, um músico incrível, muito conhecido na cidade, só que por conta da bebida ele acabou adoecendo, e depois de muito tempo ele faleceu. Então assim, alguns conhecem porque ele era um incrível músico, outros conhecem porque talvez ele perdeu a vida por causa de tanto beber. Em compensação, muitos me conhecem porque eu tinha tias professoras e diretora, e aí eu tinha a obrigação de ser bom em geografia e matemática. Então você entende que por estar inserido numa família, seja biologicamente ou se não por adoção, você talvez tenha algumas coisas que as pessoas esperam a respeito de você, ou tem uma expectativa a teu respeito, porque você está inserido nesse meio. E você também desfruta do conforto do seu lar, ambientes tranquilos ou nem tanto, depende dos membros que moram com você.
Glória a Deus, a minha casa sempre foi uma bênção, meus pais incríveis, mas eu tinha um lado da família do meu pai, onde, por vezes, durante o jantar, eu já ficava condicionado a ouvir uma voz, alguém falando alto, e eles brigavam por causa que meus primos, alguns eram alcoólatras, usavam drogas, o meu tio às vezes bebia, então a maioria dos jantares acontecia esse tipo de coisa, briga, confusão, tiro, porrada e bomba. Então eu cresci num ambiente, na casa dos meus avós e dos meus tios, onde se ouvia uma voz um pouquinho num tom mais alto, eu falava, aí vai ter confusão. Então, quando a gente entende o que de fato a gente vive quando está inserido num ambiente de casa, de lar e de família, isso é algo que a gente também carrega ao longo dos nossos dias. E quando a gente fala de herança, a gente logo pensa sobre dinheiro, patrimônio, mas também implica em responsabilidades e legado. A respeito da família de Deus também não é diferente. Quando entregamos nossa vida ao Senhor, reconhecendo o sacrifício de Jesus por meio da fé, somos inseridos na família de Deus. E sabe, eu acho incrível esse versículo, porque por diversas vezes a nossa própria sociedade, ou em diversas igrejas, eles falam, não, todos somos filhos de Deus. Não, todos somos criaturas de Deus. Mas olha o que está escrito nesse versículo, lá em João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui existem filhos de Deus, amém? Então aplauda o Senhor, seja grato, porque Ele escolheu adotar você. Nós estávamos destituídos da glória de Deus por conta do pecado, por causa da morte, mas eu acho incrível, porque daí Deus falou assim, não, eu vou retomar aquilo que eu criei, eu quero tornar eles meus filhos, e foi aí que Ele nos deu seu Filho Jesus, para morrer em nosso lugar. E gente, eu falo que se a gente não tiver isso muito nítido na nossa memória, no nosso coração, o evangelho que a gente fala, ou talvez que a gente tenta levar para as pessoas, talvez ele é vago, porque a primeira coisa que diz respeito ao evangelho é exatamente isso, é o sacrifício de Jesus na cruz, e a gente tem que de fato compreender o que é isso é o favor de Deus. E quando a gente fala sobre novo nascimento ou nascer de novo, é uma expressão bíblica e espiritual que descreve a transformação interior profunda que acontece quando uma pessoa passa a ter uma nova vida em Deus por meio de Jesus Cristo. Não se trata de uma mudança externa, mas uma regeneração espiritual. Olha o que nos diz lá em João 3,3. A expressão vem diretamente das palavras de Jesus. Vamos lá. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vamos repetir comigo? Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E talvez você fale assim, mas o que tem a ver, né, o nascer de novo para ver o reino? Lembra aquilo que a gente leu? Novo nascimento, ou nascer de novo, é uma expressão bíblica e espiritual que descreve a transformação interior profunda que acontece quando uma pessoa passa a ter uma nova vida em Deus, por meio de Jesus Cristo. Não se trata de uma mudança externa, mas de regeneração espiritual. Nascer de novo significa receber uma nova natureza espiritual, ter a vida espiritual despertada, começar uma nova relação com Deus, passar da morte espiritual para a vida espiritual. Você entende que você precisa de fato receber o Senhor, crer em tudo isso, nascer de novo para ver o reino? Porque se você não reconhecer o sacrifício de Jesus, você não tiver isso como uma verdade, você não vai ver o reino. E eu não estou falando que ver o reino é só a possibilidade de ir para o céu. Ver o reino é entender de forma espiritual aonde nós estamos inseridos. Ver o reino é quando você tem essa transformação genuína, que você talvez para de falar assim, não é só porque eu me converti, entreguei minha vida para Jesus, e parece que agora está tudo dando errado para mim. É porque agora você passou a enxergar aonde você já estava inserido, mas por causa da cegueira espiritual, você não tinha essa percepção. Você achava que estava tudo certo. Não faz nada, não faz mal, não dá nada não. É só isso, é só uma mentirinha, é só uma pornografia, é só talvez uma sonegação, não dá nada não. Enquanto você não tem o discernimento do que é verdade, do que é lícito, passa tudo despercebido. E aí, quando você de fato tem uma experiência de verdade com Jesus,
É como a gente cantou, as escamas elas caem dos nossos olhos, e aí sim a gente começa a ver o reino espiritual, a gente começa a entender que o Espírito Santo o tempo todo está falando, ó, aqui está errado, e não tem a ver só com normas, com doutrinas, pode ou não pode, tem a ver a compreender a graça do Senhor sobre nós, tem a ver a entender que agora tudo se faz novo, amém, queridos? Glória a Deus por isso. E olha o que está escrito ali na última frase, não é melhorar o velho homem, mas receber uma nova vida. A gente ouve isso por diversas vezes, evangelho não é remendo, evangelho é renovo. Sabe o que diz respeito à palavra renovo? É fazer novo de novo. Renovar as nossas mentes no Senhor, levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor, é isso aí. É, sabe, dar aquele Ctrl Alt Del, aquele reset, e falar, Senhor, eu quero tirar tudo da minha mente, do meu coração, aquilo que precisa ficar no passado, porque eu quero viver algo novo no Senhor. Quantos aqui estão dispostos a fazer isso essa manhã? Glória a Deus, e a gente vai orar por isso, porque a gente entende que isso é uma necessidade, isso é uma prioridade que nós precisamos ter. Agora quero falar para você, quais são os benefícios de sermos integrantes da família de Deus? Olha lá, o Novo Testamento dá grande ênfase à nossa valiosa herança. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso aqui é Paulo escrevendo aos Filipenses. Olha isso, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas. Essas gloriosas riquezas é aquilo que a gente vai herdar. É aquilo que a gente vai acessar quando de fato nós entendemos que agora nós somos herdeiros de Cristo, co-herdeiros com Cristo. Então assim, se o Senhor tem isso liberado, assim como o Cássio falou, o Senhor já tem tanta coisa como promessa para nós, só que a gente tem que acessar. Sabe, tem um versículo em Gálatas que fala, todo herdeiro, enquanto menino, em nada se difere de um escravo. Porque o herdeiro, o pai dele pode ter muita grana, ou talvez o pai dele faleceu e ele é detentor de uma herança enorme, absurda, mas ele só vai poder de fato desfrutar daquilo, quando ele tiver maioridade, porque ele depende de um tutor. Ou seja, enquanto ele ainda não é homem suficiente para assumir isso, ele depende, então ele é igualzinho escravo. E assim somos nós, até a gente entender quem nós somos em Cristo. O que nós temos direito e aquilo que já está liberado para a gente. Só que tudo isso tem uma condicional, entendeu? A gente tem que reconhecer o Senhor como nosso Pai, a gente tem que reconhecer o sacrifício vivo de Jesus, e assim como o Cássio falou, não basta só ler, entender e obedecer, a gente tem que crer nisso e viver com essa verdade. Sabe, uma vez o pastor, eu não lembro agora se foi o pastor Luiz ou o pastor Rocha, ele estava ministrando aqui, ele falou, querido, se você tem Jesus no coração e você é feliz pela salvação, conta isso para a tua cara, porque o teu coração sabe disso, mas a tua cara, como você está sempre com esse semblante e essa carranca, você não sorri, dá a impressão que você não é salvo. Então fica a dica para vocês, queridos, se você é salvo em Cristo Jesus, seja mais feliz, amém? Então aplauda o Senhor, seja grato por aquilo que Ele já entregou para nós, a salvação. Esse é o evangelho de verdade, queridos. Olha lá, assim como herdamos os traços de caráter da nossa família, quando nos tornamos membros da família de Deus, essa herança também se aplica a nós. Aqui nós recebemos bondade, paciência, aqui eu estou falando aqui na terra, tá bom? Aqui recebemos bondade, paciência, sabedoria, graça, misericórdia, autoridade e poder, mas há também uma herança eterna. Seremos transformados para nos tornarmos como Cristo, seremos livres de toda dor, sofrimento e morte, seremos recompensados de acordo com o que fizemos para o Senhor e por fim, participaremos da glória de Cristo. Querido, você entende que a igreja, ela precisa se mover dessa forma? Assim como Jesus, por que Jesus abriu mão da sua glória para morrer por mim e por você? Pela alegria que lhe fora proposta. Ele era filho único, unigênito, mas pela promessa, ele teria muitos irmãos, e esses são eu e você. Então, por essa alegria, de restaurar a comunhão entre Deus e a humanidade, ele falou assim, eu vou abrir mão da minha glória, eu vou descer como homem, e vou passar pelo que tiver que passar, glória a Deus por isso. E o que eu acho mais incrível é isso, a gente já herdou muita coisa que a gente vai desfrutar aqui na terra. Gente, se a gente entende o que é de fato o fruto do Espírito, amor, bondade, paz, alegria, sabe, a gente assim por diante, a gente vai e fala assim, isso aqui é para mim viver aqui agora,
mas a gente acabou de ler sobre as promessas que a gente vai ter na nossa vida eterna. Então, enquanto a gente se move aqui na terra, levando as palavras, levando as boas novas de salvação, a gente tem que também ter os olhos na eternidade, porque a eternidade não é assim, a eternidade é, morri, agora eu entro na eternidade. Não, eternidade diz respeito, desde que o Senhor me concebeu, eu já sou um ser eterno. Mesmo depois da morte, eu vou estar com o Senhor. Queridos, isso tem que nos bastar, essa promessa de vida eterna. Porque às vezes a gente tem essa concepção de tipo assim, não, a eternidade é só depois que morre. Não, querido. Lembra que Deus, Ele é o Pai da eternidade. Ele pariu a eternidade, Ele deu essa concepção a nós, então desde que nós somos concebidos. E lembra daquele versículo que antes mesmo de sermos formados, o Senhor já nos foi formando de maneira extraordinária, Ele já conhece todas as coisas. Então assim, você não caiu de paraquedas nessa família que você está inserido, seja de forma biológica ou você que é adotado. O Senhor tinha um plano e um propósito específico para você, querido. Então, primeiro, seja grato ao Senhor por isso, mas seja responsável com essa missão que o Senhor tem colocado diante de você. Agora eu quero falar do batismo. Nossa, falou de novo nascimento, falou de batismo, falou agora de família, eu quero entender, gente, vamos entender junto. Olha isso, batismo é a maneira com que publicamente assumimos nos identificar com a família de Deus. Este ato representa que fazemos parte da família, e olha que incrível isso. A família saudável tem orgulho de si mesma, e seus membros não se envergonham de serem reconhecidos como parte dela. Eu falo assim, sabe tudo isso que eu contei para vocês, que eu vivi, enquanto eu tive a cólica de rim, enquanto eu estava no hospital com meu pai, e ontem também, por diversas vezes, conversando com algumas pessoas, eu ouvi algumas palavras que mexeu demais comigo, e vocês já me ouviram falar sobre o reino de Deus. No reino de Deus não tem desperdício. Por diversas vezes, eu ouvi ao longo dessa semana, pessoas falando assim, não, porque eu não me manifesto muito porque eu tenho vergonha da minha família. Ou talvez alguém fale assim, escuta, fulano de tal, nunca falou para mim que era crente. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu acabei de ler sobre isso, porque numa família sadia, saudável, o integrante, o membro da família fala, eu sou da família Mantovani, sou da família Sponton, né? Eu sou sim da família de Deus, eu faço parte da igreja Nova Aliança, né? Durante muito tempo eu tinha receio de falar que eu era pastor de jovens adolescentes, mas o Senhor tem me dado uma graça e até isso hoje eu falo, às vezes eu preciso falar, assim, não, é porque eu sou pastor daquela ovelhinha, daquela outra, né? E eu confesso que eu tenho orgulho no Senhor, de pastorear. Ontem mesmo a gente estava no aniversário de um casal de jovens aqui da igreja, e eu pude falar isso para a família deles. Eu falei assim, gente, eu louvo a Deus pelo privilégio que eu tenho de pastorear vidas como esses jovens, que têm se dedicado na obra, como líderes de célula. Eu achei incrível. Então, ao longo desses dias, eu ouvi os dois lados da moeda. Eu ouvi aqueles que falam assim, meu, fulano de tal, nem parece que é crente, nunca nem falou que é crente. Em compensação, eu ouço outros falando, e eu achei muito legal ontem. Eu não gosto muito de expor, mas em alguns momentos a gente fala para honrar. Por diversas vezes, quando nós pastores estamos em algum ambiente, em algum lugar, as pessoas sempre falam, chama o pastor para orar, e glória a Deus, a gente tem o maior prazer em orar por vocês. Mas ontem eu achei algo muito incrível, muito incrível. A esposa do cara que estava fazendo aniversário ontem, ela falou, gente, feche os olhos, estenda a mão, quero orar aqui pela vida do meu marido. Gente, aquilo eu me senti tão feliz, porque você está fazendo uso da autoridade que Deus deu. Você entende? E aí que eu falo, quando a gente está inserido nesse ambiente de igreja, de vida com Deus e de família de Deus, e depois de ler tudo isso, fez tanto sentido a ponto de eu falar assim, Deus, eu entendi por que eu estou nessa série de idas e vindas no hospital, idas e vindas em outros lugares, que eu precisei escutar acerca disso. E olha o que fala aqui, o batismo não nos torna membros da família, mas somente a fé em Cristo. Mas assim, olha que legal isso aqui está escrito no livro, tá? Não é de minha autoria. Mas assim como a aliança é para o casamento, assim é o batismo, um ato visível de um compromisso íntimo firmado no coração. E fica a dica, #fica a dica, se você ainda não foi batizado, como expressão da sua fé em Cristo, faça, pois foi Jesus que nos ordenou.
Sabe, querida, às vezes a gente não está vivendo algo, e eu não estou aqui falando que você tem que negociar com Deus. Assim como o Cássio falou, Cássio, glória a Deus pela tua palavra, ó, já serviu de apoio para mim aqui. Não é uma barganha, mas é uma promessa, há uma condicional. A gente tem que nascer da água, do Espírito. O batismo nada mais é do que você falando para o mundo inteiro, para a terra ouvir, para o céu, para o inferno ouvir. Eu tenho orgulho de fazer parte da família de Deus, eu estou aqui descendo as águas. Gente, aquilo não é um ritualzinho, ou um proforme, um praxe, não. Aquilo é você falando para todo mundo, eu faço parte e eu vou me orgulhar. Lembra daquilo que eu falei em uma ministração passada sobre a palavra orgulho? A denotação errada ou negativa é aquele orgulho onde você fala, eu não dependo de ninguém, eu posso tudo em mim mesmo. Mas a conotação positiva é, eu tenho satisfação. Então, quando a gente fala de se orgulhar por fazer parte de uma família, seja ela biológica ou da família de Deus, você tem que ter satisfação em comunhão com esse povo aqui. Gente, eu amo vocês. Eu amo vocês, eu amo os filhos de vocês, os adolescentes dessa casa, os jovens, o kids, eu amo ser igreja com vocês, e sabe, e isso que a gente espera, que você, membro dessa igreja, seja contagiado por esse amor. É por isso que aonde tem evento da igreja, aonde tem célula, aonde tem confraternização, aonde tem que arrumar a escola, aonde tem que trabalhar, a galera vai rapidão, sabe por quê? Quer estar junto, se sente parte. Gente, eu louvo a Deus por isso. Quero avançar com vocês aqui, porque já são 11 horas. Eu quero dizer para você o que de fato realmente importa. Amar. Pois viver consiste em amar, e uma vez que Deus é amor, o mais importante é aprender a amar e a viver em amor. E tudo começou aonde? Lá em João 3,16, como eu falei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Querido, isso é real. E sobre família? O que a gente vai falar sobre família? Em Gênesis, Deus afirma, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. É aquilo que a gente leu lá no começo, Gênesis 2,18. Então se inicia o quê? Projeto de Deus, a família. Mas Deus é tão incrível, gente, e o Fábio falou por algumas vezes sobre isso domingo passado. A forma didática e pedagógica como Deus trabalha no nosso meio. Sabe aquilo que eu falei? Talvez tipo, quer que eu desenhe para você o que é a família de Deus? Olha para a tua família, é aquilo que eu falei. Essa é a forma didática e pedagógica de fazer você entender o que é família. Porque você está inserido numa família. Gente, tem família boa, tem família ruim, tem dias maus, dias bons. Só que em todo tempo o Senhor é conosco, e a gente tem que aprender a lidar com as circunstâncias. Então, Ele utiliza a família na qual nascemos e convivemos para nos ensinar no que consiste de fato fazer parte da família de Deus. É quando amamos que somos mais parecidos com o Senhor, de modo que o amor é a base de todos os mandamentos que nos foi dado por Ele. E olha o que está escrito em Gálatas 5,14, presta bem atenção. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Deus nos manda fazer do amor nossa principal prioridade, porque Ele é eterno. E por mais que na Bíblia a gente lê algumas coisas que falam que Deus nos ama, eu quero que você lembre desse versículo que fala, Deus é amor. Deus é amor, não é que talvez o amor é só um traço, uma característica, não, Deus é amor. E eu acho tão incrível que a maneira didática e pedagógica que Ele nos ensina, é que até mesmo Ele se relaciona com Ele mesmo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele primeiramente e com a gente mesmo, entre nós. E agora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 13, eu quero que você abra, seja sua Bíblia física ou seu smartphone, quero que você abra sua Bíblia, enquanto isso eu vou tomar uma água. Primeiro Coríntios 13, quantos acharam? Digam amém. Aqueles que não acharam ainda, falam misericórdia. Então acho que todo mundo achou. Eu não vou projetar, porque eu quero que você leia na sua Bíblia, porque talvez na sua Bíblia tenha alguma versão diferente, e eu creio que o Espírito Santo quer falar com você de acordo com o que está na tua palavra, amém? 1 Coríntios 13 diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. E olha o que diz no verso 13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Queridos, isso é incrível. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos glorificar Ele por essa palavra. Sabe, queridos, esse texto que muitas vezes é lido parte dele no casamento, e é lindo, né? É lindo falar sobre o amor. Gente, aqui Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto. Ele estava exortando ele. Sabe o cara que chegou com o pé na porta? Ele estava assim, ele estava louco da vida com os caras. A galera não estava se amando de verdade. Então ele estava explicando de fato no que consiste o amor. Isso é uma palavra de exortação, e a gente usa para abençoar casamento, porque é assim. Disciplina é algo benéfico, e aqui ele estava instruindo a eles que eles precisavam viver de forma disciplinada, em amor. Sabe, queridos, lá no livro, ainda Uma Vida com Propósito, o Rick Warren, ele diz assim, ele faz a citação de uma frase da Madre Teresa. Você viu, isso não está na Bíblia, mas olha o que a Madre Teresa disse: não é o que você faz, mas quanto amor você dedica no que faz, é o que realmente importa. Olha isso, olha a profundidade dessa frase. E quando você continua lendo, propósito número 2 do livro, você vai identificar que tem alguns subtítulos, e num deles está escrito assim: a melhor expressão de amor é o tempo. Então, eu quero dizer para você, que talvez que não conhece a linguagem de amor do seu cônjuge, eu quero que você leia esse livro, eu quero que você faça o teste, pesquisa e faz o teste, mas eu quero que você saiba de uma coisa: tempo de qualidade, todos nós precisamos ter, ou seja, se doar nesse tempo e receber uma doação de tempo. Isso faz parte de nós mesmos. Talvez alguns tenham isso um pouquinho mais acentuado, então vai ser mais gritante, talvez essa é a primeira linguagem de amor. Mas a gente tem que ter essa convicção de que a maior expressão de amor é o tempo. Lembra aquilo que eu já falei por diversas vezes? Que eu falo que, né, hoje o tempo, né, ele é o ouro, né, ele é quase igual ao petróleo. Porque assim, o tempo é caro. Quando as pessoas falam sobre salário, quanto custa fazer uma aquisição de um bem material, e muitos pais, né, usam essa técnica de tipo, tá vendo esse brinquedo aqui? Custou, sei lá, R$150. Uau! Mas R$150 representa tanto do meu salário, que é equivalente a tantos dias de trabalho. Tempo é algo valioso. Então eu quero que você fique ciente sobre isso. A melhor expressão de amor é o tempo. E aí tem um outro subtítulo que diz assim: o melhor momento para amar, sabe quando que é? Agora. Tudo passa, exceto a palavra de Deus. Tudo passa. Os dias passam, as estações mudam, as pessoas nascem, mas elas morrem também. Assim como o Cássio falou também de Eclesiastes, né? Há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então tem tempo para a gente celebrar o nascimento, mas às vezes tem o luto, e está tudo certo, porque o Senhor tem um propósito em tudo isso. Então assim, qual que é o melhor momento para a gente se amar e amar os outros, e primeiramente amar o Senhor de todo o coração? É agora.
Então para de ficar adiando aquilo que o Senhor tem pedido para você, de repente, disponibilizar o seu tempo para estar caminhando de perto com alguém, para ministrar o coração, para evangelizar, para ser mais assíduo na célula, para ser mais presente na igreja, para fazer parte de uma célula e caminhar uma milha a mais para aqueles que estão precisando de ajuda. Querido, isso tem que fazer parte da nossa vida, entender que a melhor expressão de amor é o tempo, e o melhor momento para amar é agora. Olha isso, fomos chamados a pertencer e não somente a crer, porque às vezes a gente acha, sobre vida espiritual, diz respeito só amém, aleluia, glória a Deus, Bíblia, revelação, oração, jejum. Gente, nós somos chamados para pertencer. Assim já não sois estrangeiros, mas membros da família de Deus, Efésios 2:9, a gente já leu sobre isso. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário, ou eremita espiritual, ou seja, um crente que vivesse isolado dos outros fiéis, privado de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, edificados juntos, e que seremos arrebatados juntos, ou seja, você não está por conta própria não, você tem responsabilidade com o corpo de Cristo. Lembra que a gente está falando sobre pertencer a um corpo? Somos membros de um corpo, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, está lá em Romanos 12, 4 e 5, mas olha só, Rick Warren fala sobre como a palavra membro, que tem sua origem cristã, teve seu significado totalmente esvaziado, e olha que interessante, isso está no livro. As lojas oferecem descontos aos membros do clube de vantagem, clube de benefício, mas hoje ser membro de uma igreja consiste em simplesmente adicionar teu nome na lista, sem requisito, e sem até mesmo uma própria expectativa. E eu não estou aqui para falar para você que a igreja Nova Aliança é a melhor igreja do mundo, por mais que eu tenha isso no meu coração, e é por isso que eu estou aqui. Mas vocês entendem o porquê a gente tem uma integração? Porque é lá que nós vamos falar sobre alguns requisitos para que você gere a expectativa certa, não na pessoa do pastor Diego, da pastora Esther, na minha pessoa, na pastora Janaína, nem no seu supervisor ou no seu líder de célula. A expectativa tem que estar no lugar certo, que é no Senhor. Essa é a instrução que a gente dá para você ter a expectativa no lugar certo. Diferente de tudo aquilo que a gente tem visto na sociedade, a gente quer se posicionar de uma maneira, de fato, que agrada ao Senhor. A nossa igreja é uma igreja que traz palavras cristocêntricas, um evangelho puro e simples, da qual você entende, você ouve, entende, e na segunda-feira você põe em prática. É por isso que depois disso a gente disponibiliza a lâmina da célula, e é por isso que na célula você vai mastigar tudo aquilo que a gente está falando aqui nessa noite. Lá você vai ter tempo de levantar a mão e falar para o seu líder, quero entender mais sobre isso. Fiquei com dúvida, porque talvez você até queira ficar de pé aí e perguntar para mim alguma coisa, mas faz isso na célula. Amém, queridos? Vocês estão entendendo essa palavra, sim ou não? Glória a Deus. Olha isso aqui, ó. Pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significa ser um órgão vital do corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. Ou seja, precisamos reestabelecer e praticar também o significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo e não um edifício, um organismo e não uma organização. Isso disse Rick Warren, está no livro. A família eclesiástica, ou seja, a família de Deus, ajuda a desenvolver músculos espirituais, ou seja, oportunidade de exercermos o fruto do Espírito. Somente em contato, e eu achei muito incrível essa frase dele, somente em contato com fiéis comuns e imperfeitos, agora tem meu acrescentar isso, como eu e você, podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar as verdades do Novo Testamento, ou seja, sermos unidos e dependentes uns dos outros. Mas olha que interessante, as expressões uns aos outros e uns dos outros são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Recebemos ordens para amar uns aos outros, incentivar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir, isso é o que vocês mais ouvem a gente falar, né? Servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, se submeter uns aos outros, e sermos dedicados uns aos outros, além de outras obrigações mútuas, ou seja, isso é ser membro do ponto de vista bíblico, querido. Lembrando que cada um de nós, como membros, temos nossas respectivas funções,
específicas dadas pelo Senhor no corpo, ou seja, somos chamados para os ministérios, pois recebemos dons específicos para que possamos servir ao reino, como está lá em 1 Coríntios 12, 7, que diz: um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar toda a igreja. O que eu quero dizer com isso? Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Eu não tenho habilidade para tocar bateria igual minha cunhada. Hoje quem tocou foi o Henrique, eu não tenho habilidade. Eu não tenho habilidade eu estou falando dos meus cunhados aqui porque eu tenho liberdade, mas eu não tenho habilidade do Rodrigo, está lá no som, igual hoje é o Anderson que está lá. Eu queria que vocês aplaudissem a vida de todos os voluntários dessa igreja, porque eles são uma bênção. Você sabe por que vocês estão numa igreja arrumadinha, organizada, né? A gente desfruta de um louvor, porque pessoas, de forma voluntária, elas vêm aqui e pagam um preço para que vocês possam desfrutar desse ambiente. Eu vou fazer só uma pausa para a palavra, eu quero falar algo sobre o voluntariado. Durante a semana retrasada, a gente teve um tempo específico com diversos ministérios, diversas áreas que servem o ministério, e a gente falou sobre isso. Talvez você não tenha percepção, mas a galera lá do estacionamento, eles não estão lá por acaso. Eles são o primeiro acesso de muitas pessoas aqui na igreja, por isso que eles estão com um sorriso, e eles liberam uma palavra de bênção para vocês. É por isso que quando vocês entram aqui na porta, o Boas-Vindas não está ali para fazer graça, ou como uma coluna do templo, eles estão ali também para liberar uma palavra de bênção para você, ter um culto abençoado. Que bom ver você de novo aqui. A galera do SG arruma a cadeira, não deixa faltar nada, vem na hora certa e coloca tudo. Sabe por que tudo isso, querido? Talvez eles não estão pregando com esses afazeres, mas eles estão nos ajudando a estabelecer esse ambiente. O Espírito Santo vem agir e alcançar vidas, e aí tem cura, tem libertação. Glória a Deus por isso, querido. Isso é ser igreja, isso é fazer parte do corpo, cada um com a sua habilidade, cada um com o seu dom. E se você está cheio de dom e habilidade, cola com a gente. Se você já fez integração, e se não fez, vai procurar saber o que é, para a gente servir junto, e nós vamos viver coisas incríveis no Senhor. Olha lá, o papel da família de Deus é nos impulsionar ao invés de retroceder. A diferença entre frequentar, eu vi que emendou ali a palavra, a diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Frequentadores são meros espectadores, enquanto membros se envolvem no ministério. Olha isso, você precisa tomar uma decisão, quem você quer ser. Você quer ser o consumidor que vem e senta aqui talvez, e fala, hoje, o louvor não rolou, não senti a presença de Deus, e acho que o Raul está em pecado. Misericórdia, gente, eu só estou fazendo uma colocação aqui, onde talvez, eu sou fiscal do culto, está muito frio, os caras não se ligam lá, abaixa o vento. Mano, quando você é só um mero espectador, é isso que você faz, fiscal de culto, eu vou abrir essa vaga, fiscal de culto. Agora, quando você é membro da igreja, você está envolvido com a igreja, você é comprometido. Se você está vendo que o ar está muito gelado, ou se você tem o contato dessa galera, você vai mandar uma mensagem, você vai dar a volta discretamente, vai chegar ali e falar, o Rafa, mano, abaixa um pouquinho ali que a galera está com frio. Igual o pastor Diego usou um exemplo, às vezes você olha para o cabelo da irmã, está esvoaçando, ou às vezes está a galera batendo os dentes. Gente, igreja é assim, é a gente se cuidando. A criancinha ali, está sem blusa, está passando frio, vai lá e mexe no ar. Estou vendo que está dando algum problema, igual o Rodrigo veio aqui, já ligou o microfone para o Cássio. Gente, é assim que a gente tem que se mover. E aí eu vou deixar essa pergunta para você responder para você mesmo, e depois você responde para mim, ou no integração, ou se você quiser fazer parte de um ministério. Você precisa tomar uma decisão, quem você quer ser. Olha isso aqui, comunhão, lá no Salmo 133, e o pastor Diego, ele sempre fala sobre esse versículo, né? Esse é um versículo que faz parte do nosso dia a dia como igreja. Salmo 133 diz assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das vestes, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção e dá vida para sempre. Queridos, é isso que a gente consegue viver, é isso que a gente consegue ver quando nós estamos sim, em comunhão. Glória a Deus, porque você faz parte disso. O que Rick Warren comenta, gente, isso foi uma chave que virou em mim, e eu tive a oportunidade de falar ontem por 2 vezes sobre isso. O mundo, ele disseminou a respeito disso, dizendo que a intimidade, aqui eu estou falando para os casados, tá bom?
O mundo pensa que a intimidade ocorre no escuro. Com certeza, você que é casado, você sabe disso. Não, é no escurinho. Gente, quero dizer algo para você. E quando eu li isso aqui, virou uma chave. Mas Deus diz que a intimidade faz parte da luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas, mas é na luz que trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. Ser autêntico exige coragem e ao mesmo tempo humildade, assim como viver em comunidade. Humildade não é pensar menos de si, mas menos em si. Olha isso, é pensar nos outros, é pensar em servir os outros. E sobre essa questão da intimidade, isso, gente, é real. A gente cresceu ouvindo isso, não, é no escuro que rola intimidade. Mas quando a gente leva para o modo espiritual, a gente fala, é isso que o diabo quer para você. Esconde isso, ninguém precisa saber. Eu estava falando para algumas pessoas que caminham de perto comigo, a gente tem vivido algumas situações desafiadoras, profissionalmente, financeiramente, e eu estava orando esses tempos atrás, e o Senhor falou assim, eu preciso que você esteja nesse lugar de novo, para você ver que tem algumas circunstâncias que você ainda precisa ser curado. Você precisa ter a capacidade, a humildade, mas a coragem de ir para o espelho e falar assim, cara, eu achei que eu já estava curado sobre isso, mas eu estou entendendo que eu ainda dependo do Senhor para romper isso. E quando que a gente faz isso? Quando tem luz. É por isso que minha oração frequentemente tem sido sobre isso, Senhor, traz luz, clareza, lucidez, para que a gente possa viver de forma assim, que agrada o Senhor. Gente, eu glorifico a Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Sabe, com toda certeza, a convicção em nossa igreja, em nossas celas, há pelo menos uma pessoa carente, insegura, com manias irritantes, dentre de outras atitudes e sentimentos as quais os incomoda, talvez a gente nem quer estar junto. Só quero falar para você, talvez essa pessoa é você. Eu, com certeza, sou assim. Gente, ontem a gente estava lá limpando a escola, e assim, eu comecei com uma VAP que era super potente, cara, eu estava dando conta do trabalho. Aí depois o Diogo pegou ela, e já estava na hora do almoço, a galera, o Rodrigo tinha ido comprar um lanche para eles, e eu aproveitei. Falei, Diegão, vai lá almoçar, mano, vai lá, deixa comigo. Peguei a VAPzinha rápida, fiz metade da quadra. Eu sou chato, gente. Eu sou chato e eu reconheço que eu sou chato. Sabe, eu gosto das coisas muito certinhas. Isso, talvez, em algum momento, isso é uma habilidade legal, incrível. Mas, gente, eu posso, às vezes, atrapalhar das pessoas se desenvolver. Eu posso achar que é só eu que sei fazer. Gente, isso é orgulho, e o Senhor me trata nisso. E o Senhor quer tratar eu e você. E talvez a gente olhe para as pessoas que estão do nosso lado na cela e fala, nossa, mano, esse cara, meu Deus, dá dor de barriga em cavalo de pau. Mano, Deus está querendo, de forma didática, trabalhar, e o benefício é dele, mas o benefício é teu, de você aprender a caminhar com ele. A verdade é que todos temos peculiaridades e traços de temperamentos irritantes, mas a comunidade não depende de sermos todos perfeitos e compatíveis, pois o que faz toda a diferença em nossa comunhão, sabe o que é? É o nosso relacionamento com Deus, e aí sim, a gente pode viver família. Queridos, quando vivemos em comunidade, mais precisamente no corpo de Cristo, na família de Deus, precisamos nos propor e viver com as seguintes características bíblicas. Olha isso, autenticidade, reciprocidade, compaixão, misericórdia, sinceridade, humildade, cortesia, sigilo e constância. Sigilo, sabe por quê? Porque às vezes alguém vai querer compartilhar algo do coração dela para você. Guarda isso para você, ora e fala para essa pessoa se submeter ao líder espiritual dela. Sigilo é importante para a gente viver em comunidade. Constância, mas esse sigilo aqui não é esconder das pessoas não, tá? Você tem que usar de sabedoria. Se alguém confessou algo para você, é porque você tem uma missão de orar por essa pessoa, para que ela seja curada, seja liberta, mas instrua ela a procurar o líder. E constância, sabe, às vezes as pessoas falam assim, o que é melhor, ser constante ou ser intenso? Eu queria ser constantemente intenso, mas é difícil. Sabe por que é difícil? Porque tem dia que você está com cólica de rim, e aí você não sabe, você quer chorar, rir, morrer, ficar vivo, ir para o céu, voar, pular. Gente, é absurdo, aquilo troço é demais da conta. Tal da cólica do rim é demais, né? É desgraçado. Misericórdia, cara, não dou conta não. Às vezes é o teu pai que está no TI, às vezes é teu patrão que chamou a tua atenção, às vezes é tua esposa que falou assim, ô bem, estamos casados há não sei quantos anos, você não deixou o pano onde devia deixar, não pendurou a toalha.
Ou às vezes é o marido falando, bem, já não falei para você que nós não estamos podendo gastar, e você está só no cartão. Shopee, sei lá, os negócios. Misericórdia, gente. Misericórdia, vamos buscar sabedoria no Senhor, vamos se sujeitar. Então, por isso que eu falo, intensidade seria o melhor dos mundos, mas a constância, por mais que ali, um passo de cada vez. Sabe aquilo que a galera fala de correr, né? Inclusive, acho que é 3 de abril, não sei que dia de abril, aí nós vamos ter o Inarun, que é aquela corrida da Nova Aliança lá de Londrina. Isso aí, a galera que corre já vai se preparando. E a galera sempre fala, gente, não para. Não para, pode até dar uma caminhadinha, mas não para de correr, porque se você parar, mano, para retomar é difícil. É por isso que a gente tem que ser constante para viver em comunidade. Olhando para essas características, fica evidente o motivo da comunhão ser algo raro. Para viver dessa forma é necessário abrir mão do individualismo e da independência. Olha isso aqui, deixa eu ler algo para vocês. Se cremos que nosso relacionamento com Deus foi restaurado por Cristo e somos cristãos verdadeiros, nós vamos sim cumprir nosso chamado para sermos agentes de restauração. E para essa função é prioridade número 1, primeiro conversar com Deus. Às vezes você quer restaurar o relacionamento de alguma pessoa com Deus ou com o marido, e você chega falando para a pessoa, mano, se você não for buscar direção e sabedoria em Deus, vai dar ruim essa conversa. Aqui a gente fala sobre restaurarmos também os relacionamentos nos quais estamos inseridos. E para isso, a gente tem que entender que a gente tem que investir contra o problema e não contra as pessoas. Como disse Paulo em Romanos 12, façam todo o possível para viver em paz com as pessoas. Olha isso aqui. Travou? Não, foi. Família se protege. E nós precisamos assumir o nosso papel como membros desta família. Além de nos protegermos uns aos outros, é necessário que sejamos protetores da visão a qual seguimos. Isso não está no livro. O Senhor colocou no meu coração para falar acerca disso. Se nós vivemos de forma sadia como família, a gente tem que proteger a visão a qual a gente segue. Quando a gente fala sobre visão, a gente fala sobre uma igreja em células e não uma igreja com células. Porque numa igreja em células é onde a vida acontece. Uma igreja com células, talvez ela é só um segundo culto. Não, mas uma igreja em células é onde de fato a gente vê a vida acontecendo, as pessoas sendo mudadas, transformadas. Eu não estou aqui criticando outros formatos de igreja, estou falando sobre a nossa igreja. Qual é a visão da igreja Nova Aliança? Se você ainda não sabe a respeito dela, faz a integração e vai ser uma bênção. Nada há de mais valioso para Deus do que sua igreja, e Ele pagou um alto preço por ela. Portanto é nossa responsabilidade protegermos a unidade da comunidade que congregamos, ou seja, a igreja local. Isso implica em sermos submissos e honrarmos nossa liderança, pois foram esses que nos foram postos como autoridade em nossa comunidade de fé. Querido, o líder da qual a célula você faz parte, gente, estou suando e o ar está legal, mas é eu que estou transpirando mesmo. A célula na qual você está inserida, aquele líder que está lá, não foi assim, a gente pegou uma cumbuca de papel, jogou para cima e tiramos, esse vai ser o líder, sei lá, do fulano, ciclano, beltrano. Não, a gente ora sobre isso. O Senhor nos dá a direção, então eu quero falar para você, valoriza o teu líder, o teu supervisor. Na Bíblia fala que a gente tem que honrar as autoridades às quais nós somos expostos. Então tenha zelo por isso. Queridos, eu quero deixar algo bem prático para o nosso dia a dia. Não está funcionando aqui, agora eu acho que é a pilha, hein, gente? Vocês podem passar para mim, para o próximo? Mais um? Isso aí. Quero convidar o louvor para subir aqui. Querida, a gente entende que a gente pode falar, a gente pode ler, a gente pode até entender, mas se a gente não tiver algumas aplicações de forma prática, as coisas não vão funcionar. E eu queria que vocês prestassem minha atenção no que a gente precisa viver e fazer no nosso dia a dia, para a gente compreender o favor do Senhor sobre as nossas vidas, onde a gente de fato faz parte, obrigado Marcela, onde a gente faz parte da família de Deus. Sabe, queridos, às vezes a gente acha que não, eu sou o filho caçula ali da família, eu entrei agora na igreja, não tenho tanta responsabilidade. Não, querido, você tem a mesma responsabilidade do que eu. Do mesmo jeito que eu falo que o pessoal do estacionamento, o pessoal do Boas-Vindas, o pessoal do SG, eles têm a mesma função de quem está aqui ministrando a palavra, da equipe de louvor, do ore e adore mais, da intercessão.
Queridos, o teu papel como membro do corpo de Cristo é de fato viver uma vida que agrada o coração de Deus. A gente está fazendo o devocional do livro de Atos, e vocês leram uma passagem que falava sobre Estevão, e eu, em todas as reuniões que eu tive com SG, com boas-vindas e com estacionamento, eu falei sobre isso. Lá tem um texto que fala assim, onde as viúvas, não vou me lembrar de onde lá, elas estavam passando dificuldade, porque parece que aquilo que eles precisavam não chegava até eles, trocando em miúdos. As viuvinhas lá não tinham a cesta básica, não estava chegando para elas. Aí eles falaram, para tudo, chamaram os discípulos, não, nós vamos ter que resolver aqui, ó. Nós vamos ter que escolher alguém para atender as necessidades das viúvas, porque nós, discípulos, a gente tem que focar na oração, na Bíblia, para a gente poder instruir o povo. Gente, eles escolheram ninguém menos do que um cara chamado Estevão. Gente, reflita sobre isso. O cara que foi destacado para servir as viúvas. Você sabe o porquê que ele foi escolhido? Porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Queridos, se para servir a mesa da viúva, para levar uma cesta básica para quem precisa, a pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo. Como não tem que ser a minha vida e a sua, como membro do corpo de Cristo. Talvez você aqui está nos visitando, você é de outra igreja, isso é para você também. A gente tem que se encher do Espírito Santo. Lembra daquele versículo que fala, não vos embriagai-vos, mas enchei-vos do Espírito Santo? Porque na palavra, quando se fala sobre embriaguez, sobre o vinho, isso era remetido sempre à alegria. Precisamos ser alegres para servir o Senhor. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Queridos, olha essas aplicações de forma prática para a gente poder viver com sanidade mental, sanidade espiritual. Seja grato pelo seu lar e pelos seus familiares. Lembra aquilo que eu falei? O melhor momento para amar é agora. Seja grato por essa comunidade de fé. Talvez você não saiba de tudo isso, porque às vezes você não está envolvido nos ministérios ou em célula, mas as pessoas que servem nessa igreja, em qualquer área, elas pagam um preço. Elas pagam um preço para servir o Senhor. Elas não medem esforços para poder receber você aqui e você desfrutar desse ambiente profético. Seja grato pelos seus líderes espirituais, aquilo que eu falei agora há pouco. Não é por acaso que ele é seu líder de célula, seu supervisor, seu líder de ministério. Seja grato por eles. Sabendo que Deus é amor, se aprofunde em conhecer o Senhor. Talvez você vai falar assim, não, eu não sei amar porque eu não recebi amor dos meus pais. Para com essa desculpa esfarrapada. Você pode escolher fazer diferente. Talvez a gente usa como muleta, não, eu só dou aquilo que eu recebo. Quero que você saiba, você já recebeu. Você recebeu o amor do nosso Pai Celestial. Você está apto para amar as pessoas, mas você tem que se aprofundar em conhecer o Senhor. Ele é amor. Ele é amor, querido. Você entende porque na palavra fala que nós seremos reconhecidos pela nossa amabilidade? Que se nós aprendemos que Deus é amor e vivermos essa verdade, a gente vai amar as pessoas, porque isso é ser cristão. Reflexo de Cristo. Cristão significa pequenos cristos. É por isso que a gente tem que, como diz na palavra, o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração e ama o próximo como você se ama. É fácil? Não é fácil, cara. Não é sempre fácil, mas é um mandamento, é uma ordenança, não é uma brincadeira, querido, é real. Olha lá, ame o Senhor e o seu próximo, desfrute da comunhão que o Senhor tem lhe proporcionado, faça parte cooperando com o reino de Deus, sirva a Ele, ame as pessoas. Querido, quero convidar você a ficar de pé. Sabe, as pessoas, quando elas me veem aqui para ministrar a palavra, talvez as pessoas ficam um pouco assustadas. Ixi, lá vem o Fabiano, lá vem o pastor, lá vem o Xadu, toda vez ele faz apelo. Não vou fazer apelo, não vou convidar ninguém para minha frente, agora de manhã, mas à noite eu vou chamar.
À noite nós vamos ter um culto de envio dos adolescentes que vão para a missão, então a pegada vai ser outra. Mas querido, eu quero, enquanto a equipe de louvor vai entoar uma canção, eu quero que você reflita um pouquinho sobre isso que eu falei. Sabe, aquela frase do Rick Warren, quando ele falou sobre no nosso dia a dia, na nossa sociedade, a intimidade tem a ver com o escuro, com as coisas escondidas. Não, a gente tem que entender, assim como diz a palavra, ela é luz para o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A gente tem que caminhar na luz, querido. A gente tem que ser autêntico e se permitir ser conhecido, primeiro pelo Senhor. Sabe, assim como essa palavra da intimidade, ela sempre é usada de uma maneira errada, assim como a gente falou sobre a questão da palavra membro, a gente resgatar ela para o significado bíblico cristão, que é de fato fazer parte, se importar, se cuidar, uns aos outros, uns com os outros, uns para com os outros. Talvez a dimensão que você tem sobre família, ela é totalmente errada, sabe por quê? Porque na sociedade tem uma frase que diz assim, ó, parente é carne no dente, só atrapalha, incomoda. Não, querido, isso é o que o diabo tem falado, essa é uma mentira de Satanás. Gente, quão valioso é a gente ter família, a gente ter parente. E a nossa sociedade, ela vive uma maneira onde ela fala que cunhado é ruim ter cunhado, é ruim ter sogra. Gente, eu não sei a tua experiência, mas minha vida é um livro aberto. Eu amo meus cunhados, eles já saíram daqui, né? Certo? Sabia que eu ia expor eles, eu amo meus cunhados. Não só eles, mas a minha cunhada, a esposa do meu irmão, ela é uma bênção. Eu amo minha sogra. Enquanto meu sogro era vivo, eu dispensei amor sobre ele. Talvez você que não é casado ainda saiba que vem um combo quando você casa. Você tem que celebrar isso, que Deus tem algo para você. Porque você não pode falar assim, eu escolho casar com essa pessoa, mas eu não quero o cunhado, não quero a sogra. Querido, vem no pacote, e você tem que glorificar a Deus, porque Ele tem um propósito em tudo. Querido, é maravilhoso a gente poder desfrutar da família, dos parentes. E eu, não é porque a gente é pastor que a gente não precisa de cuidado. Como eu me senti cuidado ao longo desses dias. Preocupação com a minha saúde, preocupação com a saúde do meu pai. Queridos, eu louvo a Deus, porque eu já falei isso em algumas visitas do fim do ano. Talvez eu não estou vivendo a melhor fase, a minha melhor fase financeira, profissional, pessoal. Mas, querido, não tem preço, porque eu tenho vivido espiritualmente como família de Deus. Eu não estou falando porque eu sou beneficiado com a preocupação, com a oração, com a doação, não. Eu glorifico a Deus porque eu acho incrível ver as pessoas se movendo pelas outras, as pessoas se movendo pela comunidade, pela sociedade, uns com os outros, uns para com os outros. Isso é igreja. E querido, eu não estou chorando, emotivo porque meu pai está enfermo, não, eu estou assim porque eu fico constrangido, sabe com o quê? Com o amor de Deus. Gente, eu nem tinha subido no altar, eu cheguei do lado do irmão, falei, mano, preciso expressar o que está no meu coração. O constrangimento de ver as pessoas se movendo pelos adolescentes. Isso é ser igreja, querido, isso é ser família de Deus. Isso é ser membro do corpo. Quando às vezes o dedinho está machucado, está inflamado, o corpo todo se move para que haja cura ali. Eu queria que você refletisse sobre isso enquanto o Ministério de Louvor vai cantar uma canção. Mas dê liberdade para Deus mostrar para você o que te falta. O que está faltando? Está faltando conhecer a comunidade. Fala, Senhor, providencia um tempo para me fazer a integração. Está faltando se batizar. Fala, Senhor, me aponta o dia e a hora. Eu quero ser obediente em tudo. Está faltando, talvez você que já é mesmo se decidir se você quer ser um mero espectador, consumidor da fé, ou se você quer ser aquele que mais do que ficar no banco de reserva, você quer aquele que quer ir para o campo jogar, fazer a obra de Deus. Pense sobre isso nessa manhã. Amém. Faz ir além do que é tangível.
autor da minha fé, não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé, não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Meu Deus. Feche seus olhos. Coloca uma das mãos no seu coração. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa manhã. Coloque uma mão no coração e a outra como quem recebe. Pai, eu te louvo, Senhor, eu glorifico o teu nome. Deus, pelo privilégio de estar aqui na tua casa. Deus, eu mesmo sendo falho, reconhecendo as minhas limitações, eu estou aqui, ó Deus, para reconhecer diante da tua igreja a minha dependência do Senhor. Pai, eu estou aqui para me expor a tal ponto na qual, mais do que eles olharem para mim como ser humano, eles possam ver Cristo. Na tua palavra diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Pai, eu quero que de fato eles possam olhar para o Senhor, mais do que olhar para mim, porque eu sou falho, eu só sei para onde eu quero chegar, assim como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Oh Pai, eu sei que isso está na tua palavra, para a gente poder entender que a gente caminha com pessoas imperfeitas, mas o Senhor quer que primeiro a gente saiba para onde nós vamos juntos, na qual nós vamos ser desafiados, a de fato como um machado onde o ferro afia o ferro, nós vamos ser esticados para compreender quem são aqueles que o Senhor tem colocado para caminhar conosco. Pai, mas nesse momento eu quero apresentar a vida de cada um aqui presente ao Senhor. Pai, assim como foi falado, eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traz luz, clareza, lucidez. Ó Deus, que nesse momento de sanidade espiritual, eles possam reconhecer aquilo que ainda falta, para de fato viver o que é a família de Deus. Ó Deus, seja uma dúvida a respeito de batismo, seja uma dúvida a respeito de fazer parte da igreja, seja uma dúvida a respeito de conhecer o Senhor de forma profunda e aceitar o Senhor como autor e consumador da fé. Pai, em nome de Jesus, libera algo novo sobre a vida da tua igreja. Deus, dê a eles uma compreensão, que além do conhecimento haja essa sabedoria. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, que escamas possam cair nesta manhã em nome de Jesus. Nós declaramos olhos abertos, escamas caídas, para que vidas sejam libertas e transformadas, que corações possam se render ao Senhor de forma verdadeira, genuína, incondicional e sem reserva, Pai. Pai, dispensa sobre a tua igreja um mover sobrenatural dos céus, onde nós possamos ser responsáveis uns para com os outros, onde nós possamos, revestidos de autoridade e poder, liberar cura física, cura mental, cura emocional, palavras, ó Deus, que vão libertar os cativos, palavra de conhecimento, de sabedoria. Ó Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade para agir em nosso meio, não só nesse momento, Pai, mas a partir deste momento. Pai, em nome de Jesus, esta é a palavra, Pai, que nós possamos nos render ao Senhor, que nós possamos de fato, Deus, buscar conhecer o Senhor. Portanto, gere em nós, Pai querido, fome pela Tua palavra, sede pela Tua presença. Ó Pai, que de fato nós possamos desfrutar primeiramente da família biológica ou adotiva que o Senhor nos deu, mas mais sobre todas essas coisas, que nós possamos desfrutar, porque nós somos formados para fazer parte da família de Deus.
Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa cair primeiro, Pai, de forma racional, mas também no coração de cada um aqui presente. Pai, eu libero uma palavra, uma nova unção sobre a vida de cada um aqui presente. Pai, nos abençoe neste domingo, nos abençoe, Pai querido, nesta semana. Continua conosco, fazendo com que nós possamos crescer e nos desenvolvermos no Senhor. Portanto, Pai, leva-nos para os nossos lares sob a Tua proteção. Cuida de nós e instrui-nos a viver de maneira que Te agrada. Essa é a nossa oração, gratos em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, Ele é digno, Ele é digno de louvor. Pode aplaudir mais forte, porque é para Ele. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos visitantes, sejam muito bem-vindos.